Vamos resolver juntos uma questão do Colégio Naval. A questão tem o seguinte enunciado: A, B e C são três pontos de uma circunferência de raio R, tais que B pertence ao menor arco AC. AB e BC são iguais aos lados do quadrado e do hexágono regular inscritos na circunferência, respectivamente. A medida do segmento AC em função do raio R é igual a... Vamos iniciar colocando em tela uma circunferência de raio R. E agora nós vamos escrever nessa circunferência um quadrado. Vamos marcar aqui o ponto A, primeiro o ponto C, e vamos situar o ponto B de tal forma que o ponto B fique no menor arco formado por A e C. Então, o menor arco aparentemente parece ser o de cima, por isso vamos inserir aqui o ponto B no arco, no menor arco, que é o arco de cima, o arco AC de cima. Esse daqui, ó, vamos iluminar para ficar mais fácil para vocês perceberem. O AC pode ser esse arco ou esse. O menor parece ser o superior, então por isso o ponto B veio para cá. Agora sim, vamos escrever o quadrado. E aí, esse quadrado tem que ser inscrito de tal forma que AB coincida com o lado do quadrado. Então, vou chamar o lado do quadrado de L. Quadrado é a figura que tem todos os lados iguais. E eu posso utilizar os conceitos de polígonos regulares para poder dizer que o lado desse quadrado pode ser obtido a partir do raio R da circunferência. Lembrando que, na teoria, os polígonos regulares inscritos têm o centro coincidindo com o centro da circunferência que está circunscrevendo o polígono. E isso me permite, então, fazer com que o lado do quadrado, aqui eu vou colocar um índice indicando L, índice Q, para indicar que é o lado do quadrado, ele pode ser escrito como sendo R vezes raiz de 2. Vamos tirar aqui os lados, e agora vamos anotar, ou vamos inscrever nessa circunferência um hexágono regular. E esse hexágono regular ele vai ser colocado aqui de tal forma que o segmento que vai de B até C coincida com o lado desse hexágono. Então vamos fazer, está aqui o nosso hexágono regular, todos os lados valendo L. Agora eu vou indicar o lado do hexágono por L, a índice H, ou seja, o lado do hexágono. E esse lado do hexágono também pode ser obtido em função do raio da circunferência, que é o raio R. Então vamos escrever aqui o lado do hexágono em função de R, que é o próprio R. Lembrando que quando você faz um hexágono regular inscrito, o centro do hexágono coincide com o centro da circunferência, e ao traçar todas as diagonais, você acaba dividindo o hexágono em 6 triângulos equiláteros. Então é por isso que eu posso dizer que o L aqui é de fato igual ao R, que é o raio da circunferência. Então agora que eu tenho o lado do quadrado e o lado do hexágono em função do R, eu vou chamar sua atenção para outro fato. Vamos tirar aqui a medida dos lados e do raio, e agora vamos anotar, chamar sua atenção para o triângulo ABC, que pode ser formado dentro dessa construção. Vamos ligar aqui os pontos A e C, porque é exatamente isso que nós estamos querendo descobrir, a medida desse segmento. A pergunta foi na medida do segmento AC em função do raio R. E agora sim o triângulo ABC, que eu havia dito, está aí. Eu quero que você observe o seguinte. Olhando para o hexágono, se você pegar a circunferência e dividir em 6 partes iguais, cada arco, né, formado aqui entre os vértices do hexágono, vai ter medida 60 graus. Inclusive esse aqui entre B e C, 60 graus. E se você observar, esse ângulo com vértice no ponto A, ele está enxergando exatamente o arco B até C. E esse ângulo é inscrito. Nós estudamos ângulos na circunferência. E já aprendemos que todas as vezes que o ângulo é inscrito, ou seja, o vértice dele pertence à circunferência, a medida dele é exatamente a metade da medida do arco que ele está enxergando. Então, se ele está vendo um arco de 60, essa medida tem que ser 30 graus. Vamos anotar. Então, o ângulo com vértice em A mede 30 graus. Do mesmo modo, olhando para o arco AB coincide com o lado do quadrado. Então, se você pegar a circunferência e dividir em 4 partes iguais, cada arco formado tem que ser 90 graus. Por isso, eu vou dizer que AB mede 90 graus. Logo, o ângulo com vértice no ponto C, ele é inscrito. E ele está vendo exatamente o arco que vai de A até B. O arco AB. Se é ângulo inscrito, ele tem que valer metade do arco que ele está enxergando. Ele está vendo aqui um arco de 90, então a medida dele tem que ser metade, 45 graus, e está anotado. Com isso, eu consigo trabalhar dentro desse triângulo ABC a partir do momento que eu coloco a altura desse triângulo partindo do vértice B. Então, eu vou baixar uma perpendicular a partir do vértice B em direção ao segmento AC, e aí eu vou obter dois triângulos retângulos. Então, vamos colocar aqui a nossa altura, e a nossa altura vai cair exatamente no ponto H. E aí eu tenho dois ângulos de 90 graus, e eu posso trabalhar trigonometria dentro desses dois triângulos formados.
Então, vou começar aqui calculando o tamanho de A até H. Para isso, eu vou usar a seguinte relação. Cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é o cateto adjacente, que é exatamente a distância de A até H, dividido pela distância que vai de A até B. De A até B seria o lado do quadrado, que eu sei que pode ser escrito como R raiz de 2. O lado do quadrado igual a R raiz de 2, que é a primeira relação que nós exibimos aqui. Então, vai ficar a cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é AB, ou seja, o lado do quadrado. Vou substituir o lado do quadrado por R raiz de 2. Fica assim, ó. Substituo L aqui por R raiz de 2, substituo o cosseno de 30, que pela tabela trigonométrica é raiz de 3 sobre 2. Passando esse termo para cá, multiplicando e fazendo os cálculos, nós vamos obter AH igual R vezes raiz de 6 dividido por 2. Bom, vamos prosseguir. Agora eu chamo a sua atenção para a trigonometria a ser realizada no triângulo BCH. Vamos fazer aqui o cosseno de 45 graus. O cosseno de 45 graus é o cateto adjacente a 45 graus, que seria de C até H, dividido por BC, que seria a hipotenusa. Mas BC é exatamente o lado do hexágono, e o lado do hexágono coincide com o raio da circunferência. Então, eu vou substituir o LH por R e o cosseno de 45 pelo valor dele, que é raiz de 2 sobre 2. Então, fazendo a substituição, eu tenho raiz de 2 sobre 2 igual CH sobre R. Passo o R para o outro lado multiplicando, eu tenho que a distância de C até H é R vezes raiz de 2 sobre 2. Agora, para obter o tamanho que foi pedido, né, que é o segmento AC, eu vou juntar o tamanho de A até H com o tamanho de C até H. Com isso, eu tenho o tamanho AC. Então, fica assim, ó, AH mais CH é R raiz de 6 sobre 2, que é o AH, somado com o CH. O CH é R raiz de 2 sobre 2, tá aqui. Os denominadores são iguais, então posso manter o denominador e somar só os numeradores. Então, fazendo a soma, eu tenho AH mais CH, A até H mais C até H é o próprio AC. Então, isso daqui eu chamei de AC. Fazendo essa conta aqui, eu mantenho o denominador, que é 2, coloco o R raiz de 2 em evidência, e ao fazer a divisão e as multiplicações, eu obtenho com R raiz de 2 em evidência, raiz de 3 mais 1. E o denominador aqui continua sendo 2. Bom, cheguei em alguma resposta, só que eu não encontro, se eu for olhar a prova do Colégio Naval, eu não vou achar essa alternativa. Por quê? A pessoa que elaborou a prova colocou como alternativa uma simplificação dessa expressão. E essa expressão pode ser simplificada da seguinte maneira, elevando-se os dois lados ao quadrado. Então, fazendo AC ao quadrado, eu tenho AC ao quadrado igual R raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado, vezes raiz de 3 mais 1 elevado ao quadrado. Ao elevar R raiz de 2 ao quadrado, eu tenho R fica ao quadrado, a raiz de 2 ao quadrado cancela a raiz, fica só o 2, e o 2 ao quadrado fica 4. Tá? Então, agora eu vou desenvolver esse produto notável e vou fazer as simplificações. Então, vamos simplificar aqui o 2 com 4, então vai ficar R ao quadrado sobre 2. Então, eu vou escrever AC ao quadrado é igual a R ao quadrado sobre 2, que multiplica o produto notável. Quadrado do primeiro, raiz de 3 ao quadrado é 3. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá 2 raiz de 3 vezes 1, dá 2 raiz de 3. Mais o segundo termo ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou juntar o 3 com o 4 e vou fazer as simplificações. Por quê? Observe aqui, ó, ao juntar o 3 e o 4, eu vou ter tudo como sendo múltiplo de 2. Então, fica assim, R ao quadrado sobre 2 vezes 2 raízes de 3, que é esse termo aqui, 3 mais 1 dá 4. Então, aqui eu consigo dividir esse por 2 e esse por 2. Como tem um 2 aqui, ó, dividindo o fator, eu vou fazer a simplificação. O 2 e o 4 eu vou simplificar por 2. Então, vamos fazer as simplificações e eu vou ter AC elevado ao quadrado igual a raiz de 3 mais 2. Bom, para tirar o quadrado de cima do AC, é só colocar tudo dentro da raiz. Então, AC vai ficar a raiz de R ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 mais 2. E aí sim eu consigo chegar na resposta final, que é AC igual a R, que multiplica a raiz quadrada da raiz quadrada de 3 mais 2. O R ao quadrado aqui saiu da raiz como R e o restante ficou preso. E aí eu tenho condições de assinalar a alternativa correta.